Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu venho fazendo uma série maravilhosa para quem está desejando entender a vida. Ler nas entrelinhas do que a vida quer lhe dizer quando ela lhe traz uma situação. Quando ela lhe traz uma pessoa que você considera difícil, seja no trabalho, seja na convivência familiar. Quando ela lhe provoca a sair do seu lugar para buscar uma nova profissão, para encontrar um novo propósito ou o propósito da sua vida. Se você está nesse ponto de querer entender, conhecer o que é que a vida está querendo lhe ensinar com situações que você não entende, essa é a série. A série se chama Nada é por Acaso. O meu canal é o Saúde como Caminho, que eu já posto conteúdos maravilhosos para quem está nesse ponto de ir além da aparência, para encontrar e entender a essência da vida, porque a vida ela é extraordinária para quem entende ela, para quem compreende que existem leis a serem respeitadas, para quem já entendeu que para ser feliz precisa-se aprender a viver na escola da vida. E eu estou aqui com vocês compartilhando os meus aprendizados, aquilo que eu venho conseguindo aprender e com isso melhorar em minha vida. Essa série Nada por Acaso, é importante que você assista desde os primeiros vídeos. Nós já estamos no 25º vídeo que eu estou falando sobre um dos aprendizados que eu considero mais desafiantes para o ser humano, que é o aprendizado do amor, do quarto chakra, do afeto que é construído a partir da consciência da necessidade, do desejo, da vontade. Não é o afeto em que você se sente arrastado, preso, que você percebe que não é bom. Uma convivência muitas vezes que a gente percebe que não soma, que não nos fortalece. Pelo contrário, pode até nos fragilizar, mas a gente não consegue sair delas. Esse é um relacionamento que ele é construído dentro dos nossos emaranhamentos emocionais. Mas o nosso aprendizado até chegar no amor verdadeiro, que é aqui do sentimento construído com a consciência, construído com o coração, construído com o corpo, com a realidade, um sentimento onde nós precisamos ter aterramento, estarmos aterradas com os pés no chão, dando conta da nossa vida. Só quando a gente já dá conta da nossa vida é que a gente vai vibrar numa frequência estável e atrair uma outra pessoa estável para a gente ter uma relação equilibrada e saudável. Por enquanto a gente não consegue, enquanto a gente muitas vezes se sente aqui, ó, nessa situação como psique, o aprendizado do amor, veja o vídeo que eu falo sobre o aprendizado do amor, que foi o primeiro que eu falei sobre o Ás de Copas. E quem quiser entender por que eu estou usando as cartas do tarô, precisa assistir os primeiros vídeos da série, eu recomendo. Assisto todos, que todos são muito importantes. Aqui nós encontramos psique entregue a uma situação de muita dificuldade. Ela está amarrada em cima de um penhasco, né? E aqui é uma história mitológica, existe um monstro marinho que vem buscá-la, engolir ela. Então ela está aqui esperando a morte, amarrada, sem nenhuma situação, sem nenhuma possibilidade de sair desse lugar. Mas Afrodite, que é a deusa do amor, manda Eros, o seu filho, para flechar ela com a flecha do amor, para que ela possa, quando o monstro marinho que vai comê-la aparecer, ela possa se apaixonar por esse monstro e morrer feliz. Olha mesmo, essa foi a intenção que Afrodite teve quando enviou Eros para flechar Afrodite, para que ela tivesse uma morte suave, ela não tivesse uma morte assustada, com medo, né? Quando o monstro aparecesse. Ela tivesse uma morte apaixonada, às cegas, acreditando que aquele monstro era a coisa melhor do mundo para ela.
Isso acontece com as pessoas, com a nossa convivência com as pessoas também, né? Às vezes a gente está convivendo com pessoas que estão nos engolindo, que estão drenando a nossa energia, que estão roubando a nossa vida, mas a gente está apaixonado, a gente está cego, né? Nós ficamos ali naquele lugar. Mas o que é que acontece de legal nessa história? Que ao invés de flechar a Afrodite, Eros se fere com a ponta da flecha. Então, quem é que se apaixona? O próprio Eros se apaixona por Afrodite. Olha mesmo. E aí, ao invés de ele deixar ir embora, ele leva Afrodite com ele, que é o conteúdo do próximo vídeo, que eu uso as cartas de tarô, né, para explicar o próximo estágio do amor. Nesse estágio, existe um encontro de feito meio que às cegas. Ela nem está vendo quem é Eros. Essas somos nós, né? Porque Eros representa esse lado divino, das leis, das situações que se sucedem, das oportunidades que vêm e que vão para a gente aprender. Aqui somos nós. Muitas vezes nos sentimos frágeis, estamos querendo uma outra pessoa para nos completar, não é? Para nos fortalecer. A gente fica buscando fora, no outro, o que falta a gente. O aprendizado do amor passa por isso. Porque se você ficar fechada, se você ficar se guardando, se protegendo, você não vai aprender nada. Você vai precisar ter esse tipo de experiência, né? Encontrar pessoas que você considera que vão lhe salvar e que não vai. Isso não vai acontecer porque ninguém salva ninguém. E aí, claro, que com o tempo você vai se decepcionar com essa pessoa. A cegueira da paixão, do encontro inicial, naturalmente vai se acabar porque você vai entender que só quem pode oferecer a você o que você precisa é você mesma e não o outro. E aí o que é que acontece? A paixão se acaba. Esse é o roteiro da paixão. Começa geralmente em um momento que nós temos uma fragilidade muito grande, nos sentimos sós, nos sentimos carentes e estamos querendo uma companhia para amenizar essas sensações, esses sentimentos. E claro, vamos encontrar quem? Uma outra pessoa carente, também necessitada das mesmas coisas. E quando a gente se encontra, o que é que acontece? Um encontro infantil. Um encontro onde as duas pessoas estão querendo a mesma coisa, estão querendo proteção, apoio, cuidado, segurança. Só que se as duas pessoas não têm isso para oferecer, se as duas se sentem seguras e estão buscando segurança, é claro que num determinado momento, com o passar dos dias, as pessoas vão perceber que elas não têm segurança ali, que elas continuam se sentindo carentes, a paixão se acaba, quem tiver mais experiência, a paixão vai acabar primeiro, vai-se embora, que geralmente uma pessoa vai na frente da outra. E a outra fica sofrendo durante um tempo e com o passar dos dias pode se apaixonar por outra pessoa ou pode entrar num estado de fechamento, de bloqueio, que é que muitas vezes a gente encontra várias pessoas não querendo mais se relacionar. E isso é um problema. Por quê? Se você deixar de se relacionar, você vai deixar de aprender o que precisa aprender na vida afetiva, dentro desse aspecto da sua vida. Então a gente não pode se fechar para nenhuma das experiências da vida. Todas elas são ricas. Se você está fechada para o amor, se abra. Se abra para um encontro. E não espere um encontro perfeito. Veja que tipo de pessoa você está atraindo, porque é esse o seu estágio afetivo. Nós só encontramos pessoas na mesma frequência, no mesmo nível. Então, se você não tem maturidade, você não vai encontrar uma pessoa madura. Então, é importante até você perceber essa informação. Quais as pessoas que passaram na sua vida, porque elas trouxeram informações sobre você, elas representavam, elas espelhavam um lado seu, uma de suas faces. Então, não tem o que perdoar, não houve erro, não precisa ter ressentimento, precisa ter gratidão. Porque quando alguém espelha uma face nossa, nós podemos olhar para essa face, nós podemos aprender com ela.
E aí transformar, se a gente não gosta dessa face, transformar essa face para vibrar uma outra frequência e encontrar outras pessoas, pessoas que possam oferecer novas experiências. Então, esse encontro aqui, ele é um encontro ainda de uma experiência imatura, de pessoas carentes que se encontram porque estão buscando alguma coisa, né? Porque aqui, lembre que Eros é a divindade está sempre trazendo novo para a gente, sempre trazendo oportunidades de aprendizado. Ele não tinha a intenção de se apaixonar, ele não é carente, por acaso ele se fere com a própria flecha e se apaixona por Afrodite, um deus com uma mortal. E aí tem todo o desenrolar que eu vou contar para vocês nos próximos vídeos, viu? Fiquem tranquilos porque vocês vão conhecer toda a história de Psique. Por isso que é muito importante ficarem atentos quando eu posto o vídeo. Eu estou demorando um pouquinho porque eu estou numa fase com muitas responsabilidades. Mas, enquanto eu não posto vídeos da continuidade do aprendizado do amor, você que está aí, assista desde o início da série. Nada é por acaso. Meu canal, Saúde como Caminho. Eu sou Silvana Medeiros Maia. Agradeço a sua atenção. Se você gostou, peço que compartilhe com outras pessoas. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos fortalecer a corrente da ampliação da consciência. Só quando a gente entende as leis da vida, as razões da vida, os porquês da vida, a gente tem condição de escolher, a gente tem condição de criar uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais feliz para a gente, que é o que nós merecemos, felicidade. Fiquem com Deus e até o próximo.